Um jovem humilde entra em uma joalheria de luxo com uma simples aliança, mas o que aconteceu em seguida mudou sua vida para sempre. Essa é uma história de acusações, segredos familiares e uma revelação tão chocante que ninguém poderia imaginar. O silêncio elegante da joalheria brilhante foi quebrado pelo som da porta de vidro se abrindo. André entrou devagar, seus tênis desgastados contrastando com o piso de mármore reluzente. O jovem de 22 anos segurava com cuidado uma pequena caixinha de veludo azul, seus dedos tremendo levemente. A joalheria era um mundo completamente diferente do seu. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo a luz sobre vitrines repletas de diamantes e ouro. O ar tinha um perfume caro que André nunca havia sentido antes. Alguns clientes bem vestidos examinavam peças caríssimas, sussurrando entre si sobre preços que equivaliam ao salário de vários meses da família dele. André respirou fundo e se aproximou do balcão principal. Seus olhos procuraram por alguém que pudesse ajudá-lo, enquanto tentava ignorar os olhares curiosos dos outros clientes. Ele sabia que não se encaixava ali, mas tinha uma missão importante a cumprir. Do fundo da loja, Carmen observava o jovem com desconfiança crescente. A vendedora de 45 anos tinha quase 2 décadas de experiência naquele estabelecimento e havia desenvolvido um instinto aguçado para identificar clientes problemáticos. A roupa simples de André, seus gestos nervosos e a forma como ele evitava contato visual direto acionaram todos os seus alarmes internos. "Posso ajudá-lo?" perguntou Carmen, se aproximando com passos firmes. Sua voz carregava uma frieza profissional que não conseguia disfarçar a suspeita. André engoliu em seco e abriu a pequena caixinha. Dentro dela, uma aliança simples de ouro brilhava suavemente. Não era uma peça extravagante, mas tinha um charme especial, com pequenos detalhes gravados que contavam uma história de amor. "Eu gostaria de saber mais sobre esta aliança", disse André, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. "Minha mãe me disse que ela tem uma história especial, e eu preciso descobrir a verdade sobre ela." Carmen olhou para a joia e seu rosto mudou completamente. A cor sumiu de suas bochechas, e seus olhos se arregalaram como se ela tivesse visto um fantasma. Por alguns segundos, ela ficou completamente paralisada, estudando cada detalhe da peça. "Onde você conseguiu isso?" perguntou Carmen, sua voz agora carregada de uma tensão palpável. "Foi minha mãe quem me deu", respondeu André, confuso com a reação da vendedora. "Ela disse que pertenceu ao meu pai, mas eu nunca o conheci. Por favor, eu só quero entender." Carmen deu um passo para trás, como se a aliança fosse radioativa. Seus anos de experiência na joalheria a fizeram reconhecer imediatamente aquela peça única. Os pequenos detalhes gravados, o formato específico do aro, a pureza do ouro, tudo correspondia exatamente à descrição de uma joia que havia desaparecido da loja anos atrás em circunstâncias muito suspeitas. "Você precisa sair daqui agora mesmo", disse Carmen, sua voz tremendo de indignação. "Como ousa entrar na minha loja com uma peça roubada?" André não conseguiu processar imediatamente o que havia escutado. "Roubada? Do que a senhora está falando? Esta aliança é minha!" A conversa estava ficando mais alta, e outros clientes começaram a se aproximar, curiosos com o que estava acontecendo. Carmen sentiu todas as atenções voltadas para ela e André, e algo dentro dela simplesmente explodiu. "Essa joia é roubada!" gritou Carmen, apontando dramaticamente para André. Sua voz ecoou por toda a joalheria como um trovão. "Vocês estão vendo isso? Este jovem entrou aqui com uma peça que foi roubada desta loja há anos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os clientes pararam o que estavam fazendo e se viraram para encarar André. Algumas senhoras levaram as mãos ao peito chocadas. 2 homens de terno se posicionaram estrategicamente perto das saídas, como se André fosse tentar fugir a qualquer momento. André sentiu o chão desabar sob seus pés. O sangue subiu ao seu rosto, misturando vergonha com indignação. "Eu não roubei nada! Esta aliança é minha por direito! Minha mãe me deu!" "Sua mãe?" Carmen riu com desdém. "E onde exatamente sua mãe conseguiu uma peça exclusiva desta joalheria? Deixe-me adivinhar, ela encontrou em algum lugar?"
As lágrimas começaram a se formar nos olhos de André. Toda aquela humilhação pública, todas aquelas acusações contra ele e contra a memória de sua mãe, eram mais do que ele conseguia suportar. Mas ele não podia desistir. Havia prometido a ela que descobriria a verdade. Eu vou chamar a polícia agora mesmo, declarou Carmen pegando o telefone da loja. Vocês vão ser testemunhas de que tentei resolver isso civilizadamente, mas ele insiste em mentir. André sentiu o pânico tomando conta de seu corpo. A situação estava saindo completamente do controle. Ele olhou ao redor e viu apenas rostos hostis e julgadores. Ninguém acreditaria na sua versão da história. Para todos ali, ele era apenas um jovem suspeito tentando vender uma joia roubada. Em poucos minutos, o inspetor Ricardo chegou à joalheria. Era um homem experiente, com mais de 20 anos de carreira na polícia. Ele havia visto de tudo, e sua presença imponente fez o ambiente ficar ainda mais tenso. "O que temos aqui?" perguntou o inspetor, observando a cena com olhos treinados. Carmen se adiantou, falando rapidamente. "Este jovem entrou na loja com uma aliança roubada. Eu reconheci a peça imediatamente. Ela desapareceu daqui a alguns anos em circunstâncias muito suspeitas." O inspetor Ricardo se aproximou de André e estendeu a mão. "Posso ver a joia, por favor?" Com mãos trêmulas, André entregou a caixinha ao policial. Ricardo examinou a aliança cuidadosamente, notando cada detalhe. Era realmente uma peça única, e ele podia entender por que a vendedora a havia reconhecido. "Jovem, preciso que me conte como esta aliança chegou até você", disse o inspetor, sua voz firme, mas não hostil. André respirou fundo, tentando controlar as emoções. "Minha mãe me deu esta aliança pouco antes de morrer. Ela disse que havia pertencido ao meu pai e que era a única coisa que ela tinha dele." "E onde está sua mãe agora?" perguntou Ricardo. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de André. Ela partiu há 2 semanas. Uma condição delicada no sangue. Nos últimos dias, ela mal conseguia falar, mas fez questão de me dar esta aliança." O silêncio na joalheria se tornou ainda mais pesado. Alguns clientes começaram a se mexer desconfortavelmente, como se finalmente percebessem que talvez houvesse mais na história do que aparentava inicialmente. André limpou os olhos com a manga da camisa e continuou. "Minha mãe estava partindo quando me deu isso. Ela disse que eu precisava descobrir a verdade sobre meu pai. Esta aliança era a única pista que eu tinha." O inspetor Ricardo observou o jovem com mais atenção. Seus anos de experiência lhe ensinaram a distinguir mentiras de verdades, e havia algo na dor genuína de André que não podia ser fingida. "Conte-me mais sobre seu pai", pediu o inspetor. André balançou a cabeça frustrado. "Eu nunca o conheci. Minha mãe nunca falava sobre ele. Tudo que eu sei é que eles se conheceram quando ela era muito jovem e que algo aconteceu que os separou para sempre." Carmen revirou os olhos, claramente não acreditando na história. Que conveniente. O pai misterioso que ninguém nunca viu. Mas o inspetor Ricardo não estava mais prestando atenção em Carmen. Algo na história de André havia despertado sua curiosidade profissional. Ele olhou novamente para a aliança, notando detalhes que havia perdido na primeira observação. "André", disse o inspetor, "sua mãe não disse mais nada sobre esta aliança? Alguma pista sobre onde seu pai a conseguiu?" André fechou os olhos, tentando lembrar das últimas palavras de sua mãe. Ela estava tão fraca, sua voz mal passava de um sussurro. Mas havia uma coisa que ela havia repetido várias vezes, como se fosse urgente. Ela disse... André engoliu em seco. "Ela disse que meu pai trabalha nesta joalheria." O impacto dessas palavras foi imediato. Carmen ficou boquiaberta, e alguns clientes soltaram exclamações de surpresa. O inspetor Ricardo franziu a testa, processando essa nova informação. Mas quem teve a reação mais dramática foi alguém que ninguém havia notado se aproximar. Do fundo da loja, uma senhora elegante de cabelos grisalhos havia se aproximado silenciosamente, atraída pela comoção. Dona Estela, proprietária da joalheria brilhante há mais de 30 anos, havia escutado cada palavra da conversa. Quando André mencionou que seu pai trabalhava ali, Dona Estela ficou completamente pálida. Ela segurou no balcão para não cair,
seus olhos fixos na aliança que o inspetor Ricardo ainda segurava. Não pode ser, sussurrou ela, sua voz mal audível. Todos se viraram para olhar a senhora, que parecia ter visto um fantasma. Dona Estela se aproximou lentamente, seus passos hesitantes, como se cada movimento fosse doloroso. Posso ver esta aliança? Perguntou ela, sua voz tremendo. O inspetor Ricardo entregou a peça à proprietária da loja. Dona Estela a examinou com mãos trêmulas, virando-a de todos os ângulos. Quando ela encontrou uma pequena gravação no interior do aro, suas pernas quase falharam. Bruno, ela sussurrou, e começou a chorar. O nome ecoou pela joalheria como uma confissão. André sentiu seu coração acelerar. Finalmente, depois de 22 anos, ele havia descoberto o nome de seu pai. O nome Bruno ainda ecoava pela joalheria quando Dona Estela se apoiou no balcão, suas pernas tremendo como folhas ao vento. André sentiu seu mundo girar. Depois de 22 anos sem saber nada sobre seu pai, finalmente tinha um nome. Mas a reação devastadora da proprietária da loja indicava que havia muito mais por trás dessa descoberta. A senhora conhecia meu pai? Perguntou André, sua voz carregada de uma mistura de esperança e medo. Dona Estela não conseguiu responder imediatamente. Suas lágrimas caíam sobre a aliança que ela ainda segurava com mãos trêmulas. O inspetor Ricardo e Carmen observavam em silêncio, percebendo que estavam presenciando algo muito mais profundo do que uma simples acusação de roubo. Bruno era... Estela engoliu em seco. Bruno era meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mulher que estava na sua frente, a proprietária da joalheria onde ele havia sido humilhado publicamente, era sua avó. Carmen levou as mãos à boca, horrorizada com a percepção do que havia feito. Ela havia acusado injustamente o neto de sua própria patroa, o neto que Dona Estela nunca havia conhecido. Isso significa que... André mal conseguiu formar as palavras. A senhora é minha avó? Dona Estela olhou para o jovem com olhos que misturavam dor, arrependimento e um amor que ela havia guardado por décadas. Pela primeira vez, ela realmente observou André. Nos traços do rapaz, ela podia ver claramente o rosto de Bruno. Os mesmos olhos escuros, a mesma linha da mandíbula, até mesmo a forma como ele franzia a testa quando estava nervoso. Meu Deus, sussurrou ela. Você é idêntico ao seu pai. André sentiu as lágrimas começarem a brotar novamente. Durante toda a sua vida, ele havia sonhado em conhecer sua família paterna. Cresceu ouvindo apenas silêncio sempre que perguntava sobre o pai. E agora, descobrir que tinha uma avó viva era algo que ele nunca havia imaginado possível. Mas onde está Bruno? Perguntou o inspetor Ricardo, percebendo que havia uma peça importante faltando nesse quebra-cabeça. Por que André nunca conheceu o pai? A pergunta atingiu Dona Estela como um soco no estômago. Ela fechou os olhos e, por um momento, todos puderam ver a dor profunda que ela carregava há anos. Bruno se foi, ela disse, sua voz quebrada. Há muitos anos atrás. André sentiu seu mundo desabar novamente. A esperança de finalmente conhecer o pai se transformou em uma dor lancinante. Como ele? Dona Estela hesitou, como se as palavras fossem pesadas demais para serem pronunciadas. Foi um acidente de carro. Ele estava dirigindo de madrugada em uma estrada perigosa, chovendo muito. Mas por que ele estava dirigindo de madrugada? Insistiu André. Para onde ele ia? A pergunta fez Dona Estela se encolher ainda mais. Ela sabia que chegaria esse momento, mas não estava preparada para reviver aquela noite terrível. Eu preciso te contar sobre sua mãe, disse ela finalmente. Sobre como Bruno e Lúcia se conheceram. André se aproximou mais, seu coração batendo acelerado. Finalmente ia descobrir a história que sua mãe havia levado para o túmulo. Dona Estela respirou fundo e começou. Lúcia trabalhava aqui na joalheria. Ela era uma das nossas funcionárias da limpeza. Uma jovem linda, muito dedicada ao trabalho. Ela vinha de uma família simples, mas tinha uma dignidade que chamava a atenção. E André imaginou sua mãe jovem, trabalhando naquele ambiente luxuoso. Lúcia sempre havia sido uma mulher trabalhadora, mas ele nunca soube que ela tinha trabalhado em uma joalheria.
Bruno se apaixonou por ela no primeiro dia. Continuou Stella, um sorriso triste aparecendo em seus lábios. Meu filho sempre foi teimoso, mas nunca o vi tão determinado quanto quando decidiu conquistar Lúcia. E ela correspondeu aos sentimentos dele? Perguntou André. Sim, suspirou Stella. Eles se apaixonaram perdidamente. Bruno passava horas aqui na loja só para poder vê-la. Ele inventava qualquer desculpa para ficar até mais tarde, sempre que Lúcia estava trabalhando. O inspetor Ricardo e Carmen ouviam em silêncio, completamente absortos na história que estava se desenrolando. Carmen se sentia cada vez mais mal com suas acusações anteriores. Mas alguma coisa deu errado, observou André. Se eles se amavam tanto, por que minha mãe nunca falou sobre meu pai? Por que ela guardou segredo sobre tudo isso? Dona Stella fechou os olhos, e André pôde ver que eles haviam chegado à parte mais dolorosa da história. Porque eu estraguei tudo, admitiu ela, sua voz mal passando de um sussurro. Quando descobri o relacionamento deles, eu não aceitei. Por quê? André perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Porque eu era preconceituosa, confessou Stella, as lágrimas voltando a escorrer. Eu achava que Bruno merecia alguém de uma família mais próxima à nossa posição social. Eu não conseguia aceitar que meu filho quisesse se casar com uma funcionária. André sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Sua mãe havia sofrido preconceito por causa de sua origem humilde. A família que ele sempre sonhou em conhecer havia rejeitado Lúcia exatamente por ela ser quem era. O que a senhora fez? Perguntou ele, sua voz tensa. Eu disse coisas terríveis para Lúcia, admitiu Dona Stella. Ofereci dinheiro para ela se afastar do Bruno. Quando ela se recusou, eu a demiti e disse que contaria para todos na cidade que ela era uma interesseira, que queria se aproveitar da minha família. Meu Deus, murmurou Carmen, horrorizada com a confissão. André estava tremendo de raiva e tristeza. E minha mãe? O que ela fez? Lúcia saiu da cidade naquela mesma noite, continuou Stella. Ela não disse nada para Bruno, simplesmente desapareceu. Deixou uma carta dizendo que havia percebido que eles eram de mundos diferentes e que seria melhor assim. Mas ela estava grávida, André apontou, sua voz carregada de acusação. Ela estava grávida de mim. Dona Stella assentiu, soluçando. Eu só descobri isso depois, muito tempo depois. E meu pai? Como ele reagiu quando ela desapareceu? Bruno ficou desesperado, lembrou Stella. Ele procurou Lúcia por toda a cidade, perguntou para todas as amigas dela. Ninguém sabia para onde ela havia ido. André começou a entender a tragédia que havia se desenrolado anos antes de ele nascer. Seu pai havia perdido o amor da vida por causa do preconceito de sua própria mãe. Mas então como ele descobriu sobre a gravidez? Insistiu André. Dona Stella hesitou novamente. Alguns anos depois, Bruno conseguiu rastrear um endereço de Lúcia. Uma amiga finalmente contou que ela estava morando numa cidade a algumas horas daqui. O inspetor Ricardo se inclinou para a frente, percebendo que estavam chegando ao ponto crucial da história. Bruno descobriu que Lúcia havia dado à luz um filho, continuou Stella. Ele ficou furioso comigo por ter causado tudo aquilo. Disse que ia buscar Lúcia e o filho, que ia se casar com ela e que nunca mais falaria comigo. André sentiu seu coração acelerar. E foi então que ele sofreu o acidente. Sim, sussurrou Dona Stella. Ele saiu daqui numa noite de tempestade, dirigindo como um louco para chegar até vocês. Eu tentei impedi-lo, disse que era perigoso dirigir com aquela chuva, mas ele não me escutou. O silêncio na joalheria era total. Todos estavam processando a magnitude da tragédia que havia se desenrolado. A última coisa que Bruno me disse, Stella continuou, sua voz quebrada pela emoção, foi que ia buscar seu filho e que vocês seriam uma família. Ele disse que me perdoaria, mas que nunca mais permitiria que eu interferisse na vida dele. André estava devastado. Descobrir que seu pai havia partido tentando chegar até ele e sua mãe era uma dor que ele não sabia como processar. E minha mãe? Perguntou ele. Ela soube que meu pai havia partido tentando chegar até nós? Dona Stella balançou a cabeça. Eu não sabia onde vocês estavam. Demorei anos para conseguir localizar Lúcia, e quando finalmente consegui, descobri que ela havia se mudado novamente. Então minha mãe passou a vida toda pensando que meu pai a havia abandonado. André concluiu, a amargura evidente em sua voz. Ela partiu acreditando que ele não tinha se importado conosco.
As lágrimas de Dona Estela se intensificaram. Eu estraguei as vidas de vocês três. Por causa do meu preconceito estúpido, perdi meu filho, e vocês cresceram sem pai. André olhou para a aliança que ainda estava nas mãos de sua avó. Por que minha mãe guardou a aliança? Se ela pensava que meu pai não se importava conosco, por que ela manteve a única lembrança dele? Dona Estela tocou delicadamente a joia. Porque era tudo que ela tinha do homem que amava. Esta aliança, Bruno comprou para pedir Lúcia em casamento. Ele nunca teve a chance de dar para ela pessoalmente. Como ela conseguiu a aliança então? Bruno deixou aqui na loja, guardada no cofre, esperando o momento certo para o pedido. Depois que Lúcia desapareceu, ele ficou semanas sem vir trabalhar. Quando finalmente voltou, pegou a aliança e disse que ia buscar a mulher que amava. André finalmente entendeu. Ele se foi com a aliança. Sim, confirmou Estela. A polícia trouxe os pertences de Bruno para mim depois do acidente. Eu deveria ter procurado Lúcia para entregar a aliança, mas eu estava devastada demais com a perda do meu filho. Então, como minha mãe conseguiu a aliança? Dona Estela olhou diretamente nos olhos de André. Porque anos depois, quando eu finalmente consegui encontrar vocês, eu enviei a aliança pelo correio, junto com uma carta explicando tudo. André ficou chocado. Mas minha mãe nunca me contou sobre nenhuma carta. Porque ela nunca recebeu, disse Estela, sua voz carregada de arrependimento. O endereço estava errado. A carta voltou para mim e a aliança também. Foi então que eu percebi que talvez fosse o destino dizendo que eu não merecia o perdão. A complexidade da tragédia estava se revelando completamente. André estava tentando processar todas essas informações quando Dona Estela disse algo que mudou tudo novamente. André, ela disse, olhando profundamente nos olhos do neto. Tem uma coisa que você precisa saber sobre como sua mãe finalmente conseguiu esta aliança. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O quê? Dona Estela respirou fundo antes de falar. Porque Lúcia não partiu sem saber a verdade. Nos últimos meses de vida dela, ela descobriu tudo. Sua mãe esteve aqui? André repetiu as palavras como se não conseguisse acreditar no que havia ouvido. Quando? Como? Dona Estela se segurou no balcão, suas pernas tremendo. O peso de décadas de culpa estava finalmente vindo à tona, e ela sabia que não havia mais como fugir da verdade. Ela chegou aqui numa tarde de terça-feira, bem no horário de menor movimento. Eu quase não a reconheci no início. André sentiu seu coração disparar. Ela havia estado naquele exato lugar onde ele se encontrava agora. Como ela estava? Muito fraca, lembrou Estela, as lágrimas voltando aos seus olhos. Lúcia havia emagrecido muito por causa do tratamento. Ela usava um lenço na cabeça e se apoiava numa bengala. Mas seus olhos ainda tinham aquela determinação que eu lembrava de quando ela era jovem. Carmen observava em silêncio, se sentindo cada vez mais culpada por suas acusações iniciais. O inspetor Ricardo também estava completamente absorto na revelação que estava se desenrolando. O que ela queria? Perguntou André, embora parte dele já temesse a resposta. Dona Estela fechou os olhos, como se reviver aquele momento fosse fisicamente doloroso. Ela disse que havia descoberto tudo sobre o acidente de Bruno, que soube que ele havia partido tentando chegar até vocês. Como ela descobriu? Um antigo amigo de Bruno a procurou, explicou Estela. Marcos, que trabalhava aqui na joalheria na época. Ele sempre soube da história, mas só conseguiu localizar Lúcia recentemente, quando soube que ela estava doente. André assimilou a informação. Sua mãe havia passado mais de 20 anos acreditando que seu pai a havia abandonado, para descobrir nos últimos momentos de vida que ele se foi por amor a ela. Marcos contou tudo para minha mãe? Sim, confirmou Estela. Ele disse que Bruno havia saído daqui naquela noite de tempestade completamente desesperado. Contou que seu pai havia comprado a aliança, que tinha planos de se casar com ela, que nunca parou de procurar por vocês. A dor no peito de André era quase insuportável. Imaginar sua mãe descobrindo a verdade quando já era tarde demais para fazer qualquer diferença era devastador. E ela veio aqui para quê? André perguntou, sua voz tensa. Dona Estela respirou fundo antes de continuar. Lúcia veio aqui para me perdoar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André não conseguiu processar imediatamente o que havia escutado. Ela veio te perdoar? Repetiu ele incrédulo.
Sim, sussurrou Estela. Lúcia disse que não queria morrer carregando rancor. Que havia entendido que eu perdi meu filho por causa dos meus próprios preconceitos, e que isso já era castigo suficiente. André sentiu uma mistura de orgulho e dor ao saber que sua mãe havia tido tanta grandeza de espírito, mesmo nos momentos finais de sua vida. E o que a senhora respondeu? Dona Estela começou a soluçar novamente. Eu disse que era tarde demais para perdões, que ela deveria ter ficado longe da minha família desde o início. O choque no rosto de André foi visível. A senhora rejeitou o perdão dela? Sim, admitiu Estela, sua voz carregada de arrependimento. Eu ainda estava presa aos meus preconceitos estúpidos. Mesmo vendo Lúcia doente, mesmo sabendo que ela estava partindo, eu não conseguia aceitar que ela fosse uma pessoa boa. Carmen levou as mãos ao rosto, horrorizada com o que estava ouvindo. O inspetor Ricardo balançou a cabeça, claramente impactado pela crueldade da situação. André estava tremendo de raiva. Minha mãe veio até aqui doente para oferecer perdão. E a senhora a humilhou novamente? Eu fiz pior que isso, confessou Estela. Eu disse para ela que não queria que você conhecesse nossa família, que era melhor você crescer sem saber quem éramos. Por quê? Gritou André, sua voz ecoando por toda a joalheria. Por que a senhora fez isso? Porque eu tinha medo, admitiu Estela. Medo de que você fosse como sua mãe. Medo de me apegar a você e sofrer novamente. André não conseguia mais conter as lágrimas. Saber que sua mãe havia sido rejeitada 2 vezes pela mesma pessoa, que ela havia sido humilhada até o final, era mais do que ele conseguia suportar. Mas então, como ela conseguiu a aliança? Perguntou o inspetor Ricardo, tentando entender a sequência dos fatos. Dona Estela olhou para a joia que ainda segurava em suas mãos. Porque mesmo depois de tudo que eu disse, Lúcia não desistiu. O que você quer dizer? Ela voltou no dia seguinte, revelou Estela. Desta vez, ela veio acompanhada de Marcos. Eles entraram na loja quando eu não estava, e Carmen os atendeu. Todos os olhos se voltaram para Carmen, que ficou visivelmente confusa. Eu não me lembro de ter atendido nenhuma Lúcia. Ela se apresentou com outro nome, explicou Estela. Disse que era Maria, uma antiga funcionária que queria comprar uma lembrança da época em que trabalhou aqui. Carmen franziu a testa tentando lembrar. Espera. Houve sim uma senhora doente que veio aqui com um homem mais velho. Ela estava muito interessada nas peças mais antigas da loja. Exatamente, confirmou Estela. Marcos ajudou Lúcia a identificar qual era a aliança que Bruno havia comprado. Eles esperaram você sair para o almoço, Carmen, e Marcos usou as chaves antigas que ainda tinha para abrir o cofre. André ficou chocado. Eles roubaram a aliança? Não foi roubo, disse Estela rapidamente. A aliança sempre pertenceu a Lúcia por direito. Bruno a havia comprado para ela. Marcos apenas estava devolvendo o que era dela desde o início. Mas por que minha mãe não me contou nada disso? Dona Estela olhou diretamente nos olhos de André. Porque ela partiu naquela mesma noite. O impacto dessa revelação foi devastador. André percebeu que sua mãe havia usado suas últimas forças para recuperar a aliança e garantir que ele tivesse uma conexão com o pai que nunca conhecera. Lúcia voltou para casa com a aliança, continuou Estela, e passou a noite inteira escrevendo uma carta para você. Marcos me trouxe a carta no dia seguinte, junto com a notícia de que ela havia falecido durante a madrugada. Uma carta? André mal conseguiu falar. Que carta? Dona Estela se dirigiu a um armário nos fundos da loja e voltou com um envelope amarelado. Esta carta. Marcos disse que era para eu entregar para você quando você viesse me procurar. André olhou para o envelope com mãos trêmulas. Estava escrito, para meu filho André, na caligrafia delicada de sua mãe. Por que a senhora não me entregou antes? Porque eu nunca pensei que você viria aqui, admitiu Estela. E porque parte de mim ainda esperava que você nunca descobrisse nossa conexão. Com dedos tremendo, André abriu o envelope. A carta estava escrita numa folha simples, com a caligrafia fraca de alguém que estava muito doente. Meu querido André, ele leu em voz alta, sua voz embargada. Se você está lendo esta carta, significa que descobriu a verdade sobre seu pai. Bruno era o homem mais maravilhoso que já conheci, e você tem o melhor dele dentro de você. André parou por um momento, emocionado demais para continuar. Dona Estela,
Carmen e o inspetor Ricardo esperavam em silêncio. Perdoe sua avó, continuou André lendo. Ela cometeu erros, mas perdeu o filho por causa deles. O sofrimento dela é maior que o nosso. Use esta aliança para lembrar que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. André terminou de ler a carta e olhou para Dona Estela através das lágrimas. Mesmo depois de tudo que a senhora fez, minha mãe ainda pediu para eu perdoá-la. Dona Estela estava soluçando incontrolavelmente. Lúcia sempre foi melhor pessoa do que eu merecia. E agora você está aqui, e eu não sei se mereço uma segunda chance. A senhora quer saber se merece? André disse, sua voz carregada de emoção. Vou te contar o que merecer significa. André segurou a aliança e olhou diretamente nos olhos de sua avó. Minha mãe trabalhou 3 empregos para me criar sozinha. Ela nunca se casou novamente porque ainda amava meu pai. Ela se foi sem ter tido a chance de ser feliz novamente, porque a senhora destruiu a família dela 2 vezes. Dona Estela encolheu a cada palavra, como se estivesse sendo fisicamente atingida. Mas sabe o que ela me ensinou? Continuou André. Que guardar rancor só machuca quem guarda. Que perdoar não é sobre merecer, é sobre libertação. Todos na joalheria estavam completamente mudos, absortos na intensidade do momento. André estendeu a mão para Dona Estela. Vovó, eu perdoo a senhora. Não porque a senhora merece, mas porque minha mãe me ensinou que o amor é mais forte que a dor. Dona Estela olhou para a mão estendida do neto, sabendo que este era o momento que definiria o resto de sua vida. Mas antes que ela pudesse responder, Marcos apareceu na entrada da joalheria. Estela, ele disse, sua voz urgente. Preciso falar com você sobre André. Há uma coisa sobre a partida de Bruno que você nunca soube. A entrada de Marcos na joalheria fez o tempo parar. O homem de cabelos grisalhos e olhar cansado observou a cena diante dele. André segurando a aliança, Dona Estela com o rosto encharcado de lágrimas, Carmen e o inspetor Ricardo testemunhando aquele momento de reconciliação. Marcos, disse Dona Estela, sua voz ainda trêmula. O que você está fazendo aqui? André olhou para o homem que havia ajudado sua mãe nos últimos dias de vida. Havia algo na expressão de Marcos que indicava uma urgência diferente, como se ele carregasse um peso que precisava ser liberado. Eu vim porque soube que André finalmente veio procurar vocês, disse Marcos, se aproximando lentamente. E porque há 23 anos eu carrego um segredo que pode mudar tudo. Dona Estela franziu a testa. Que segredo? Você já me contou sobre aquela noite? Sobre o acidente? Não, interrompeu Marcos, balançando a cabeça. Eu contei apenas uma parte da verdade. A parte que eu achei que você conseguiria suportar. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Depois de todas as revelações devastadoras, havia ainda mais segredos sobre a partida de seu pai? Do que você está falando? Perguntou o inspetor Ricardo, sua curiosidade profissional despertada. Marcos respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma confissão que havia guardado por décadas. Não foi um acidente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Estela segurou no balcão para não cair, enquanto André sentiu o chão desabar sob seus pés novamente. Como assim não foi acidente? André perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Bruno desistiu, disse Marcos, as palavras saindo como socos. Ele dirigiu e bateu contra aquela árvore na estrada. Carmen levou as mãos à boca, horrorizada. Dona Estela começou a balançar a cabeça, negando o que estava ouvindo. Não, ela sussurrou. Não, isso não pode ser verdade. Bruno não faria isso. Ele estava indo buscar Lúcia e o bebê. Ele estava, confirmou Marcos. Mas no meio do caminho, ele parou num posto de gasolina e me ligou de um orelhão. André estava tremendo. O que meu pai disse? Marcos fechou os olhos, como se ainda pudesse ouvir a voz desesperada de Bruno naquela noite chuvosa. Ele disse que havia ligado para o endereço que conseguira de Lúcia, que uma vizinha atendeu e disse que Lúcia havia perdido o bebê. Perdido o bebê? André repetiu, confuso. Mas eu... a vizinha mentiu, disse Marcos rapidamente. Lúcia havia pedido para ela dizer isso caso alguém da família de Bruno viesse procurar. Ela queria proteger você de uma família que a havia rejeitado. André sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Sua mãe havia fingido que ele morrera para protegê-lo.
mas isso custara a vida de seu pai. Bruno acreditou que havia perdido tudo, continuou Marcos, sua voz carregada de dor. O amor da vida dele e o filho que nunca conheceria. Ele me disse que não tinha mais razão para viver. Dona Estela estava soluçando incontrolavelmente. Por que você não me contou isso antes? Porque você já estava destruída com a perda, explicou Marcos. E porque Bruno me fez prometer que eu protegeria sua memória. Ele não queria que você carregasse a culpa. Mas causou! Gritou André, sua voz ecoando pela joalheria. Ela causou sim! Se não fosse pelo preconceito dela, meu pai estaria vivo. O inspetor Ricardo se aproximou de Marcos. Você deveria ter relatado isso na época. Eu sei, admitiu Marcos. Mas eu era jovem e estava tentando proteger todos os envolvidos. Bruno era meu melhor amigo. E eu não consegui deixar que a memória dele fosse manchada. André olhou para Dona Estela com uma mistura de raiva e piedade. A senhora entende agora? Meu pai não está mais aqui porque pensou que eu havia partido. E eu poderia ter crescido com um pai se a senhora não tivesse sido injusta. Dona Estela caiu de joelhos no chão da joalheria, completamente destroçada. Eu sou a culpada por perder meu próprio filho. Não apenas isso, disse Marcos, sua voz ficando ainda mais pesada. Há mais uma coisa que vocês precisam saber. André não conseguia imaginar que ainda houvesse mais revelações devastadoras. O que mais? Bruno não ligou apenas para o endereço de Lúcia naquela noite, revelou Marcos. Ele também ligou aqui para a joalheria, tentando falar com você, Estela. Dona Estela levantou os olhos confusa. Comigo? Mas eu estava em casa. Você havia deixado o telefone da loja ligado no Viva Voz porque estava esperando uma ligação sobre a entrega de uma encomenda, lembrou Marcos. Bruno ligou aqui, desesperado, querendo que você soubesse que tinha encontrado Lúcia, mas que ela havia perdido o bebê. Eu não me lembro de nenhuma ligação. Porque você não atendeu, disse Marcos. O telefone tocou e tocou, mas você não estava na loja. Bruno gravou uma mensagem na secretária eletrônica. André sentiu seu coração parar. Que mensagem? Ele disse que te perdoava, Estela, que entendia que você estava tentando proteger a família, e que mesmo tendo perdido o filho que nunca conheceria, ele não conseguia ficar com raiva de você. A dona Estela estava chorando tão intensamente que mal conseguia respirar. Onde está essa mensagem? Você apagou no dia seguinte, disse Marcos. Quando voltou à loja após receber a notícia do acidente, você apagou todas as mensagens da secretária eletrônica sem ouvir, dizendo que não conseguia lidar com questões de trabalho. A ironia cruel da situação atingiu todos como um raio. Bruno havia partido perdoando sua mãe, mas ela nunca soube disso. Meu filho me perdoou, sussurrou Estela. E eu nunca soube. André estava lutando contra emoções conflitantes. A raiva pela partida de seu pai se misturava com uma tristeza profunda pela tragédia que havia destruído toda a sua família. Por que você está contando isso agora? Perguntou ele para Marcos. Porque quando Lúcia me procurou, ela me fez prometer uma coisa, explicou Marcos. Ela disse que se André algum dia viesse procurar a verdade, eu deveria contar tudo. Toda a verdade, sem exceção. Minha mãe sabia sobre como meu pai... Sim, confirmou Marcos. Eu contei para ela quando a procurei. Foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. André imaginou sua mãe descobrindo que o homem que ela amava havia se matado acreditando que o filho deles estava morto. A dor que ela deve ter sentido era inimaginável. E o que ela disse quando soube? Marcos olhou diretamente para Dona Estela. Ela disse que entendia por que Bruno havia feito aquilo e que perdoava ele também. Como assim perdoava ele também? Por ter desistido de vocês, explicou Marcos. Lúcia disse que entendia o desespero de Bruno, mas que ele deveria ter lutado mais. Deveria ter vindo pessoalmente procurar vocês, não ter acreditado numa informação por telefone. André percebeu que sua mãe havia perdoado não apenas Dona Estela, mas também seu pai por ter desistido da vida quando ainda havia esperança. Lúcia era uma mulher extraordinária, disse Marcos. Ela carregou sozinha o peso de saber a verdade e nunca falou isso para ninguém até me encontrar. Dona Estela se levantou lentamente do chão, apoiando-se no balcão. André, ela disse, sua voz quebrada, eu entendo se você nunca conseguir me perdoar. Eu não apenas destruí a vida dos seus pais.
Eu fui responsável pela perda do meu próprio filho. André olhou para sua avó, tentando processar tudo o que havia descoberto. A mulher diante dele havia cometido erros terríveis, mas também havia perdido o filho por causa deles. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Disse André finalmente. Todos esperaram em silêncio. É que todos vocês se amavam, disse ele, sua voz carregada de emoção. Meu pai amava minha mãe, amava a senhora, e até me amava sem nunca ter me conhecido. Minha mãe amava meu pai, e até conseguiu perdoar a senhora. E a senhora amava meu pai, só não soube demonstrar da forma certa. André olhou para a aliança em suas mãos. Mas todo esse amor foi desperdiçado por causa do orgulho e do preconceito. Dona Estela se aproximou lentamente de André. Eu sei que não mereço, mas você me daria uma chance de tentar consertar ao menos uma pequena parte do que destruí? André hesitou. Parte dele queria ir embora e nunca mais voltar. Mas outra parte, a parte que sua mãe havia ensinado sobre perdão, sabia que guardar rancor só perpetuaria o ciclo de sofrimento. Antes que ele pudesse responder, seu celular tocou. André olhou para a tela e viu que era um número desconhecido. Alô? Atendeu ele hesitante. André? Meu nome é Dr. Roberto. Eu era o médico da sua mãe. Preciso falar com você urgentemente sobre algo que ela me pediu para te entregar após sua partida. André olhou para todos na joalheria, que observavam em silêncio. O que é, doutor? Sua mãe deixou um vídeo gravado para você. Mas ela disse que só deveria assisti-lo quando encontrasse sua família paterna. Como soube que você estava na joalheria brilhante? André ficou chocado. Como o senhor sabe onde eu estou? Porque sua mãe me deu instruções muito específicas. Ela disse que quando você finalmente fosse procurar a verdade, eu deveria ligar para você exatamente às 3 horas da tarde desta data. André olhou para o relógio na parede da joalheria. Eram exatamente 3 horas da tarde. Doutor, disse André, sua voz tremendo. Minha mãe sabia que eu estaria aqui hoje? Sim, André. E o vídeo que ela deixou vai explicar por que ela tinha tanta certeza disso. Um vídeo? André repetiu as palavras do doutor, sua voz trêmula. Minha mãe gravou um vídeo para mim. Dona Estela, Carmen, o inspetor Ricardo e Marcos observavam em silêncio absoluto. A precisão com que Lúcia havia previsto aquele momento era quase sobrenatural. Sim, confirmou o Dr. Roberto pelo telefone. Sua mãe gravou no último dia de vida dela. Ela estava muito fraca, mas insistiu em fazer isso. Disse que você precisaria assistir na presença da família do Bruno. André olhou ao redor da joalheria, percebendo que estava exatamente onde sua mãe havia planejado que ele estivesse. Como ela podia saber que eu estaria aqui hoje, neste horário? Essa pergunta será respondida no vídeo, disse o doutor. Posso enviar para o seu celular agora mesmo? André hesitou por um momento, depois confirmou. Sim, por favor. Em poucos segundos, o celular de André vibrou com uma mensagem. Ele abriu o arquivo de vídeo e viu o rosto pálido e magro de sua mãe na tela. Mesmo debilitada, os olhos dela ainda tinham aquela força que ele sempre admirou. Posso colocar no som? Perguntou André para os outros. Todos assentiram, se aproximando para ouvir melhor. André apertou play, e a voz fraca, mas determinada de Lúcia preencheu o silêncio da joalheria. Meu querido André, começou Lúcia no vídeo. Se você está assistindo isso, significa que conseguiu encontrar a família do seu pai. E que provavelmente está se perguntando como eu sabia que você estaria na joalheria brilhante exatamente hoje, às 3 horas da tarde. E André sentiu um arrepio. Era exatamente isso que ele estava pensando. A resposta é simples, continuou Lúcia. Porque eu planejei tudo isso. O choque no rosto de André foi visível. Dona Estela se aproximou mais, seus olhos fixos na tela do celular. Durante essas 2 semanas desde que parti, a voz de Lúcia continuou. Você deve ter passado por muitos sentimentos. Raiva, tristeza, confusão. Mas eu precisava que você descobrisse a verdade da forma certa, no momento certo. André estava tremendo. Como assim ela planejou tudo? No vídeo, Lúcia tossiu levemente antes de continuar. André, eu não parti sem deixar tudo organizado para você. Nos meus últimos meses, eu não apenas descobri a verdade sobre Bruno, eu também tomei uma decisão. Marcos se aproximou mais, percebendo que havia algo que ele não sabia sobre os últimos dias de Lúcia.
Eu decidi que você merecia conhecer sua avó, disse Lúcia no vídeo. Não importava o que ela havia feito comigo ou com Bruno. Você merecia ter uma família. Dona Estela começou a chorar novamente, emocionada com a generosidade de Lúcia mesmo após todas as rejeições. Por isso, continuou Lúcia, eu fiz um acordo com Marcos. Ele deveria esperar exatamente 2 semanas para procurar você e contar sobre a aliança. André olhou para Marcos, que confirmou com a cabeça. Ela me fez prometer isso mesmo. Mas eu sabia que você não acreditaria facilmente, disse Lúcia no vídeo. Por isso planejei que você descobrisse a verdade na presença da Dona Estela. Sabia que apenas vendo a reação dela, você entenderia que tudo era real. A precisão do plano de Lúcia era impressionante. Ela havia orquestrado cada detalhe para que André vivesse exatamente aquele momento. Também sabia que você precisaria de tempo para processar sua raiva. Continuou a gravação. Por isso, o vídeo só seria liberado depois que você tivesse conhecido toda a verdade sobre o que houve com Bruno. André estava sem palavras. Sua mãe havia planejado não apenas a descoberta da família, mas toda a jornada emocional que ele viveria. André, disse Lúcia, sua voz ficando mais fraca. Agora você sabe toda a verdade. Sabe que Bruno não aguentou, que eu rejeitei a família dele para proteger você, e que Dona Estela carregou culpas que ela nem imaginava. No vídeo, Lúcia fez uma pausa para respirar antes de continuar com a parte mais importante. Mas há uma última coisa que você precisa saber. Uma coisa que nem Marcos, nem Dona Estela, nem ninguém sabe. André sentiu seu coração acelerar. Ainda havia mais segredos? Bruno não desistiu apenas porque pensou que você havia partido, revelou Lúcia. Ele descobriu uma coisa sobre mim. O silêncio na joalheria era total. Todos estavam hipnotizados pela confissão final de Lúcia. Naquela noite, quando Bruno ligou para nossa vizinha, ela não apenas disse que você havia partido, continuou Lúcia, lágrimas aparecendo em seus olhos no vídeo. Ela disse que eu havia partido também. No parto. André ficou branco. O quê? A vizinha pensou que estava me protegendo, explicou Lúcia. Ela sabia que eu não queria contato com a família de Bruno, então inventou que nós dois tínhamos partido para que eles nunca mais nos procurassem. Dona Estela levou as mãos ao peito, horrorizada com a descoberta. Bruno pensou que havia perdido não apenas o filho, mas também a mulher que amava, disse Lúcia, soluçando no vídeo. Ele partiu acreditando que não havia mais nada pelo que viver. André estava devastado. A tragédia era ainda maior do que ele havia imaginado. Por isso, continuou Lúcia, eu carreguei essa culpa sozinha por mais de 20 anos. Sabia que se contasse a verdade para qualquer um, vocês se sentiriam ainda mais culpados. Meu Deus, sussurrou Dona Estela. Bruno se foi pensando que vocês dois... Sim, confirmou a voz de Lúcia do celular. E agora vocês entendem por que eu perdoei todos vocês. Porque todos nós fizemos escolhas tentando proteger quem amávamos, e todas essas escolhas levaram à tragédia. André estava chorando, finalmente entendendo a magnitude do perdão que sua mãe havia demonstrado. André, disse Lúcia, olhando diretamente para a câmera, você agora tem uma escolha a fazer. Pode carregar a raiva e perpetuar o ciclo de sofrimento que destruiu nossa família. Ou pode escolher o perdão e construir algo novo. A mensagem final de Lúcia estava clara. Dona Estela, continuou Lúcia no vídeo, como se soubesse que ela estava assistindo. Eu sei que você está aí, e quero que saiba que eu perdoo você completamente. Perdoo por ter me rejeitado, por ter rejeitado André, por tudo. Porque eu entendo que você fez tudo por amor ao Bruno. Dona Estela estava soluçando incontrolavelmente, tocada pela generosidade de uma mulher que ela havia magoado profundamente. E agora, disse Lúcia, eu tenho um último pedido para fazer. André se inclinou para mais perto do telefone. André, eu quero que você aceite ser parte da família que sempre mereceu ter. E Dona Estela, eu quero que você aceite o neto que Bruno sempre quis que você conhecesse. A proposta de Lúcia era simples, mas poderosa. Vocês dois perderam pessoas que amavam por causa de mal-entendidos e orgulho, continuou ela. Não percam também um ao outro. O vídeo estava chegando ao fim, mas Lúcia tinha uma última revelação. André,
A aliança que eu deixei para você não é apenas uma lembrança do Bruno. É um símbolo de que o amor sempre encontra um jeito de vencer, mesmo quando tudo parece perdido. Lúcia sorriu fracamente na tela. Agora, meu filho, você pode escolher entre carregar o peso do passado ou construir um futuro cheio de amor. A escolha é sua. O vídeo terminou, deixando um silêncio profundo na joalheria. André olhou para a aliança em suas mãos, depois para Dona Estela, que estava esperando sua decisão com os olhos cheios de lágrimas e esperança. André, ela disse com a voz embargada, você quer conhecer os álbuns de fotos do seu pai? Você quer saber como ele era quando criança, quais eram os sonhos dele? André olhou para sua avó e, pela primeira vez, viu não a mulher que havia destruído sua família, mas uma mãe que havia perdido o filho e estava tentando encontrar redenção através do amor pelo neto. Mas antes que ele pudesse responder, Carmen se aproximou e disse algo que mudaria tudo mais uma vez. André, antes de você tomar essa decisão, preciso te contar a verdade sobre por que te acusei hoje. Todas as atenções se voltaram para Carmen. A vendedora que havia iniciado toda aquela situação com sua acusação devastadora, agora estava prestes a revelar algo que ninguém esperava. Suas mãos tremiam e seus olhos estavam cheios de lágrimas contidas. Carmen, disse André, sua voz ainda embargada pelo vídeo da mãe. O que você quer dizer? Carmen olhou ao redor da joalheria, vendo os rostos expectantes de André, Dona Estela, Marcos e o inspetor Ricardo. Ela sabia que chegara o momento de confessar algo que guardava há mais de 20 anos. Eu não te acusei por acidente, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Eu sabia exatamente quem você era desde o momento em que entrou nesta loja. André sentiu seu estômago revirar. Como assim? Por quê? Carmen respirou fundo. Eu também estava apaixonada pelo Bruno. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Estela ficou boquiaberta. Marcos franziu a testa e André sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante todos esses anos, continuou Carmen, as lágrimas começando a escorrer. Eu trabalhei nesta loja vendo a dor de Dona Estela, sabendo que parte dessa tragédia poderia ter sido evitada se eu tivesse tido coragem de falar. Falar o quê? Perguntou Dona Estela, completamente confusa. Carmen se virou para ela. Estela, você se lembra quando Bruno começou a trabalhar aqui? Ele tinha apenas 19 anos e eu tinha 25. Dona Estela assentiu lentamente. Sim, você sempre foi uma funcionária dedicada. Eu não era apenas dedicada, interrompeu Carmen. Eu estava perdidamente apaixonada pelo seu filho. Passei anos tentando conquistar a atenção dele, esperando que um dia ele me notasse como mulher, não apenas como colega de trabalho. André começou a entender aonde aquilo ia levar, e não gostou nada do que estava imaginando. E então Lúcia apareceu, disse Carmen, sua voz carregada de uma amargura antiga. Uma funcionária da limpeza que conseguiu em uma semana o que eu tentei conseguir por anos, o amor do Bruno. Meu Deus, sussurrou Dona Estela. Eu nunca soube. Claro que não sabia, disse Carmen com um sorriso amargo. Porque eu sempre fui invisível para todos vocês. A vendedora eficiente que nunca causava problemas. Mas por dentro, eu estava com muitos ciúmes e raiva. André sentiu uma revolta crescendo dentro dele. E o que isso tem a ver comigo? Com a acusação de hoje? Carmen olhou diretamente nos olhos dele. Tem tudo a ver, André. Porque eu fui responsável por separar seus pais. O mundo de André parou novamente. Como assim? Lembra que Marcos disse que uma vizinha disse para Bruno que você e Lúcia tinham partido? Perguntou Carmen, sua voz tremendo. André assentiu, sem entender aonde ela queria chegar. Não foi uma vizinha, confessou Carmen. Fui eu. O impacto dessa revelação foi como um terremoto. André, Dona Estela, Marcos e o inspetor Ricardo ficaram completamente paralisados. O quê? André conseguiu articular. Quando Bruno conseguiu o endereço de vocês e ligou, eu atendi o telefone fingindo ser uma vizinha, disse Carmen soluçando. Eu disse que vocês dois tinham partido porque eu ainda esperava que ele pudesse me amar se Lúcia não existisse mais. André sentiu uma raiva tão intensa que suas mãos começaram a tremer. Você mentiu para meu pai?
Você é a responsável? Sim. Carmen caiu de joelhos no chão, destruída pela confissão. Eu sou culpada por causa do meu ciúme doentio. Dona Estela estava em choque total. Carmen, você trabalhou ao meu lado por muitos anos sabendo que eu era a culpada, completou Carmen. Todos esses anos eu carreguei essa culpa, vendo sua dor, sabendo que eu poderia ter evitado tudo. André estava fora de si. Você destruiu minha família. Por causa de você, cresci sem pai. Por causa de você, minha mãe sofreu a vida toda. Eu sei, soluçou Carmen. E por isso, quando você entrou aqui hoje, quando eu vi o quão parecido você é com Bruno, toda a culpa veio à tona. Eu não consegui suportar ver você feliz quando eu havia tirado a felicidade de todos. Então você decidiu me humilhar publicamente? Eu queria que você sentisse uma pequena parte da dor que eu causei, admitiu Carmen. Mas no momento em que vi sua reação, que vi como você falava da sua mãe com amor, eu percebi que havia me tornado um monstro. Marcos estava visivelmente abalado. Carmen, todos esses anos eu pensei que a culpa era minha por não ter impedido Bruno de dirigir naquela noite, disse Carmen. Mas a verdade é que se eu não tivesse mentido, Bruno nunca teria saído de casa. Ele estaria vivo. Vocês seriam uma família feliz. O inspetor Ricardo se aproximou de Carmen. Você está confessando envolvimento com o que houve com Bruno Silva? Estou confessando que menti para ele, levando-o ao desespero, disse Carmen. Se isso é meu erro, eu aceito as consequências. André olhava para Carmen ajoelhada no chão, destruída pela culpa. Parte dele queria gritar, xingar, fazer ela sofrer tanto quanto sua família havia sofrido. Mas outra parte, a parte que sua mãe havia ensinado sobre perdão, lutava contra a raiva. Muitos anos, disse André, sua voz carregada de emoção. Muitos anos você trabalhou aqui, vendo Dona Estela sofrer, sabendo que você poderia ter evitado tudo. Sim, sussurrou Carmen. E cada dia foi um inferno. Cada vez que Estela mencionava Bruno, cada vez que ela chorava no aniversário dele, eu sofria um pouco mais por dentro. Por que você não contou antes? Perguntou Dona Estela, sua voz misturando raiva e tristeza. Porque eu era covarde, admitiu Carmen. E porque parte de mim ainda estava com raiva de Lúcia. Mesmo depois de todos esses anos, mesmo sabendo o mal que eu havia feito. André sentiu as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. O perdão não é sobre merecer. É sobre libertação. Carmen, disse André, sua voz mais calma. Levante-se. Carmen olhou para ele, surpresa. André, levante-se, repetiu ele. Por favor. Carmen se levantou lentamente sem entender o que estava acontecendo. André olhou profundamente nos olhos dela. Você quer saber por que eu não vou te odiar? Carmen assentiu confusa. Porque você já se puniu durante todos esses anos, disse André. Porque você carregou uma culpa que a torturou todos os dias. E porque minha mãe me ensinou que algumas pessoas já vivem no próprio inferno. Carmen começou a chorar mais intensamente. Mas, continuou André, sua voz ficando mais firme, eu tenho uma condição para o meu perdão. Qualquer coisa, disse Carmen desesperadamente. Você vai dedicar o resto da sua vida a honrar a memória dos meus pais, disse André. Vai trabalhar para ajudar famílias que passam por situações difíceis. Vai transformar sua culpa em algo positivo. Carmen assentiu vigorosamente. Sim, eu prometo. Eu faço qualquer coisa. André se virou para Dona Estela. E você, vovó, tem uma escolha a fazer também. Dona Estela olhou para o neto, esperando. Você pode demitir Carmen e deixar que ela carregue a culpa sozinha pelo resto da vida, disse André. Ou pode perdoá-la e ajudá-la a se redimir, como minha mãe faria. Dona Estela olhou para Carmen, depois para André. O que você acha que devemos fazer? André olhou para a aliança em suas mãos, pensando nas palavras finais de sua mãe. Acho que já tivemos sofrimento suficiente nesta família. Acho que é hora de escolhermos o amor. Ele estendeu a mão para Carmen. Carmen, você quer ajudar nossa família a se curar? Carmen olhou para a mão estendida, mal acreditando no que estava acontecendo. Você está me perdoando? Estou oferecendo uma chance de redenção, disse André. A mesma chance que minha mãe ofereceu para minha avó. A escolha de construir algo bom a partir de algo ruim.
Carmen segurou a mão de André, soluçando. Obrigada. Obrigada por ser melhor pessoa do que eu mereço. Dona Estela se aproximou dos dois. André, você tem certeza disso? André olhou para sua avó e sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na joalheria. Vovó, minha mãe sempre dizia que a família não é sobre sangue, é sobre escolha. Hoje, eu escolho vocês duas. Ele estendeu a outra mão para Dona Estela. E você? Escolhe a mim? Dona Estela segurou a mão do neto, finalmente permitindo-se sentir a alegria de ter uma família novamente. Eu escolho você, meu neto, e prometo ser a avó que você merece ter. Os três ficaram ali, de mãos dadas, no meio da joalheria onde tudo havia começado. Marcos observava emocionado, e até o inspetor Ricardo estava visivelmente tocado pela cena. Então, disse André, que tal começarmos de novo? Que tal criarmos uma nova história para nossa família? Dona Estela sorriu através das lágrimas. Que tal almoçarmos juntos hoje? Eu quero saber tudo sobre você, sobre seus sonhos, sobre o que você quer fazer da vida. E eu quero ouvir histórias sobre meu pai, disse André. Quero saber como ele era, do que ele gostava, quais eram os sonhos dele. Carmen, ainda segurando a mão de André, disse, Posso contar algumas histórias também? Eu trabalhei com Bruno por anos. Tenho muitas lembranças boas dele. André assentiu. Claro, agora fazemos parte da mesma família. Enquanto eles se preparavam para deixar a joalheria juntos, André olhou uma última vez para a aliança. Ela não era mais apenas uma lembrança de um pai perdido. Era um símbolo de que o amor realmente pode vencer qualquer coisa. Pai, sussurrou ele, finalmente encontrei nossa família. E acho que você ficaria orgulhoso das escolhas que fizemos hoje. 3 horas depois, André, Dona Estela e Carmen estavam sentados na pequena sala nos fundos da joalheria, compartilhando o primeiro almoço que faziam juntos como família. O ambiente, que horas antes havia sido palco de acusações e dor, agora estava preenchido por conversas calorosas e risos emocionados. André havia passado a última hora ouvindo histórias sobre seu pai que nunca imaginou conhecer. Descobriu que Bruno era apaixonado por música e tocava violão nas horas vagas. Soube que ele sonhava em viajar pelo mundo e que sempre quis ter um filho para ensinar tudo o que sabia sobre a vida. Seu pai tinha um caderninho onde escrevia músicas, contou Dona Estela, seus olhos brilhando com as lembranças. Ele sempre dizia que um dia escreveria uma canção para a mulher que amasse de verdade. André sorriu, imaginando o pai jovem criando melodias. E ele chegou a escrever alguma coisa para minha mãe? Acho que sim, disse Carmen hesitante. Lembro que nos últimos dias antes do acidente, ele estava sempre escrevendo algo, mas nunca soube o que era. Dona Estela franziu a testa. Agora que você fala, eu me lembro que ele deixou algumas coisas guardadas no cofre da loja. Depois da partida dele, eu nunca tive coragem de abrir. André sentiu o coração acelerar. Ainda estão lá? Provavelmente, disse Dona Estela. Eu nunca mexi em nada que pertencia ao Bruno. Era doloroso demais. Os três se dirigiram para o cofre da joalheria. Dona Estela digitou a combinação com mãos trêmulas e abriu a porta de metal pesada. Lá dentro, além de joias e documentos importantes, havia uma pequena caixa de madeira com o nome Bruno gravado na tampa. Meu Deus, sussurrou Estela. Esta caixa, eu havia esquecido completamente. André olhou para a caixa com reverência. Era como se fosse tocar algo sagrado. Posso? Dona Estela assentiu, suas lágrimas voltando a aparecer. Com cuidado, André pegou a caixa e a colocou sobre o balcão. Dentro dela, encontrou fotografias, algumas cartas antigas e, no fundo, um envelope lacrado com as palavras "Para meu filho", escritas na caligrafia de Bruno. Ele sabia, disse André, sua voz mal passando de um sussurro. Meu pai sabia que um dia eu viria procurar por ele. Carmen e Dona Estela se aproximaram, igualmente emocionadas. André abriu cuidadosamente o envelope. Dentro havia uma carta de várias páginas e uma pequena partitura musical. Ele começou a ler em voz alta. Meu querido filho, se você está lendo esta carta, significa que Deus permitiu que nossos caminhos se cruzassem, mesmo que eu não esteja mais aqui para te conhecer pessoalmente. A voz de André falhou por um momento. Dona Estela pegou sua mão oferecendo apoio.
Sei que você deve ter muitas perguntas sobre mim, sobre sua mãe, sobre por que não estivemos juntos. A verdade é que às vezes a vida nos separa das pessoas que mais amamos, mas isso nunca diminui o amor que sentimos. André continuou lendo. Quero que saiba que você foi desejado e amado desde antes de nascer. Cada dia que passei longe de você e de Lúcia foi uma dor no meu coração, mas eu nunca parei de esperar que um dia poderíamos ser uma família. Carmen estava chorando silenciosamente, lembrando-se de como havia interferido naquele amor. Se você está lendo isso na presença da sua avó Estela, peço que a perdoe por qualquer erro que ela possa ter cometido. Ela sempre agiu por amor, mesmo quando não soube demonstrar da forma certa. O coração de uma mãe, às vezes, se protege de maneiras que machucase a quem ama. Dona Estela soluçou ao ouvir as palavras do filho falecido. André virou a página e continuou. E se por acaso Carmen estiver aí, porque sei que ela sempre foi mais sábia do que demonstrava, quero que ela saiba que sempre a considerei uma amiga especial. Espero que vocês duas cuidem uma da outra e cuidem de você também. Carmen ficou chocada. Mesmo nunca tendo sabido de seus sentimentos, Bruno a havia incluído em suas palavras finais com carinho. Filho, continuou André lendo, junto com esta carta está uma música que escrevi para você e sua mãe. Chama-se Amor Eterno. Mesmo que eu não esteja presente, quero que saiba que meu amor por vocês é mais forte que qualquer distância ou tempo. André pegou a partitura e viu que havia letras escritas embaixo das notas musicais. Era uma canção simples, mas profundamente emocionante, sobre um pai que ama o filho mesmo estando longe. Há mais uma coisa, disse André, voltando à carta. Se você chegou até aqui, se encontrou nossa família, é porque tem um coração generoso como o da sua mãe. Use essa bondade para curar as feridas que o tempo abriu. Use o amor para construir pontes onde o orgulho construiu muros. A carta estava chegando ao fim. Meu filho, você é o melhor de mim e de Lúcia. Seja feliz, ame profundamente e nunca esqueça que onde quer que eu esteja, estarei sempre orgulhoso de você. Com amor eterno, seu pai Bruno. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos soluços dos três. André segurou a carta contra o peito, sentindo como se finalmente tivesse recebido o abraço do pai que sempre sonhou. Tem uma última coisa aqui, disse André, notando algo no fundo da caixa. Era uma pequena chave dourada com uma etiqueta. Para o futuro do meu filho. O que é isso? Perguntou Dona Estela. André mostrou a chave para ela, que imediatamente a reconheceu. É a chave do cofre menor, o que Bruno usava para guardar suas economias. Eles abriram o cofre menor e encontraram um envelope com documentos legais. André leu rapidamente e ficou sem fala. Meu pai deixou dinheiro guardado para minha educação, disse ele, incrédulo. Há alguns anos ele vinha depositando uma quantia todo mês numa conta poupança em meu nome. Dona Estela olhou os documentos. Meu Deus, Bruno fez isso sozinho. Eu nunca soube. Tem dinheiro suficiente aqui para eu terminar a faculdade e ainda sobrar para começar minha própria vida, disse André emocionado. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. No final dos documentos, havia uma procuração dando a André o direito de herdar a participação de Bruno na joalheria. André, disse Dona Estela, entendendo o que estava vendo. Seu pai era sócio da joalheria. Depois de tudo, eu assumi tudo. Mas legalmente, a parte dele sempre foi sua por direito. André olhou ao redor da loja onde tudo havia começado algumas horas antes. O lugar onde havia sido humilhado publicamente agora se revelava como sua herança paterna. Isso significa, disse ele lentamente, que eu sou dono de metade desta joalheria? Não, disse Dona Estela com um sorriso através das lágrimas. Isso significa que somos sócios, como eu e Bruno sempre deveríamos ter sido. Como uma família de verdade. André olhou para Carmen, que estava observando tudo em silêncio. Carmen, você quer continuar trabalhando aqui? Desta vez, como parte da família que escolheu se redimir? Carmen assentiu vigorosamente. Seria uma honra ajudar a construir algo bom a partir de tudo que destruí. André se dirigiu ao centro da joalheria e olhou para todas as pessoas que agora faziam parte de sua vida. Marcos, que havia ajudado sua mãe nos últimos momentos. O inspetor Ricardo,
que havia testemunhado toda a jornada, Dona Estela, a avó que ele sempre quis ter, Carmen, que havia encontrado redenção através do perdão. Sabe qual é a coisa mais incrível de tudo isso? Disse André, sua voz carregada de emoção. Todos esperaram em silêncio. É que meu pai estava certo. O amor realmente é eterno, disse ele, olhando para a aliança que agora usava no dedo. Mesmo com todas as separações, todas as mentiras, todos os mal-entendidos, o amor encontrou um jeito de nos reunir novamente. André olhou para cada pessoa presente. Minha mãe me ensinou sobre perdão. Meu pai me deixou uma herança de esperança. Minha avó me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. E Carmen me provou que até os piores erros podem ser transformados em algo bom. Ele fez uma pausa emocionado. Hoje eu entrei nesta loja como um jovem órfão e humilhado. Saio daqui com uma família, uma herança e uma lição que vou levar para sempre. Dona Estela se aproximou do neto e o abraçou pela primeira vez. Bem-vindo à família, meu querido neto. Bem-vindo ao lugar onde você sempre pertenceu. André retribuiu o abraço, sentindo finalmente que estava em casa. E sabe qual é a melhor parte? Disse ele, olhando para todos. Agora temos a chance de escrever uma nova história. Uma história onde o amor vence o preconceito, onde o perdão é mais forte que a raiva e onde a família não é definida apenas pelo sangue, mas pelas escolhas que fazemos. Carmen se aproximou e, hesitante, estendeu os braços para um abraço. André a incluiu no abraço familiar, simbolizando que verdadeiramente todos ali haviam escolhido o caminho da redenção. Pai, sussurrou André, olhando para o céu. Obrigado por ter me ensinado que o amor verdadeiro nunca morre. Prometo honrar sua memória construindo a família que você sempre sonhou que tivéssemos. Enquanto o sol da tarde iluminava a joalheria através das grandes janelas, André soube que aquele não era o fim de uma história, mas o começo de uma nova vida. Uma vida onde o amor havia vencido todas as batalhas, onde o perdão havia curado todas as feridas e onde uma família despedaçada havia se reconstruído mais forte do que nunca. A aliança em seu dedo brilhava como um símbolo de que, realmente, o amor é a única herança que importa e que nunca é tarde demais para escolher amar ao invés de odiar.